Fala pessoal, João, tanta energia hoje, tão diferente, eu vim ficando sem energia, cansado, eu até ouvi isso também de outras pessoas, muito cansado, sem energia, agora eu tô animado hoje. Vamos fazer aí o segundo vídeo à noite, seja bem-vindo ao canal, espero que vocês gostem aí a vida do Mitro, e hoje são de agosto, dia 29. Esse canal é do nosso Senhor Jesus e tudo aqui é feito para a glória dele e da glória dele somente. Então, sendo esse o caso, nós vamos fazer o que ele tem falado, que é estudar a vida de um pastor, de um cristão sobre perseguição. Nós terminamos aqui que na perseguição, na vida do Mitre, os irmãos já estão começando a atrair outros irmãos, a lembrar que ele está vivendo num país comunista, que é proibido ser cristão, então tudo isso que eles fazem são escondido, tudo é escondido. Então, se você congrega com irmãos e você fala uma coisa que ele não gosta e ele quer te colocar em uma situação, ele vai para o governo e fala para o governo. Então, os irmãos começaram a atrair os seus próprios irmãos cristãos. Em 1961, o governo tinha tal controle de tudo que eles forçaram as pessoas a entregarem suas terras, deixando apenas uma pequena parcela para o cidadão. Fomos forçados a trabalhar no campo para que o governo pudesse ter as colheitas para vender aos países estrangeiros para obter receita ao Estado. Eu não tinha dinheiro para comprar comida e roupas e estávamos ficando doentes. Minha esposa, minha filha e eu trabalhamos nos campos sem compensação, sem ganhar nada, começando de dia até o anoitecer. Empregos eram difíceis de encontrar. Maria e eu começamos a orar e jejuar com Deus sobre essa situação. Então aqui está a gente, sempre que vocês estiverem na mesma situação, sempre ora, sempre jejua ao nosso Deus, sempre, 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 sempre. Um dia, enquanto trabalhávamos nos campos, 3 homens vestidos com uniformes verdes vieram até nós e disseram: entendemos que você é um bom caçador e tem alguma experiência militar. Precisamos de um homem bom e confiável no posto de guarda. Se você acha que gostaria de ter um emprego, vamos contratá-lo. Aceitei o trabalho com prazer, porque era a resposta de Deus para as nossas orações. Trabalhei lá por 12 anos. Uau! Deus forneceu dinheiro para mim e minha família, e eu tinha dinheiro para ajudar outros. Eu também fui capaz de dar-lhes Bíblias. Eu dediquei minha vida completamente ao trabalho de Deus. Eu não percebi, então, mas meus problemas estavam apenas começando. Os agentes comunistas começaram a me observar passo a passo. O que vai acontecer com cada um de nós quando o novo governo do mundo aparecer, e eles vão começar a observar todos os cristãos. Já estão fazendo isso, né? Mas vai chegar um tempo que você vai chegar a ver esse pessoal de carro olhando para você na rua, etc, etc. Fui chamado de volta à Constanta pelos irmãos. Quando cheguei, já havia um grupo reunido em oração. Há muitas pessoas doentes no grupo. Emil e Vlad usavam óculos com a maior ampliação possível. Silvika teve uma infecção muito grave na pele em todo o corpo. Não importava o que ela tentasse, nunca melhorava. E tinha Tainá, que nasceu cega. Nós começamos a cantar algumas músicas. O poder do Espírito Santo era tão poderoso que o edifício quase tremeu. Maravilha, né? Então, são aqui irmãos com muitas doenças. Então, oramos para todos de uma só vez. Durante a oração, Deus abriu os olhos de Tânia e ela disse: eu posso ver, eu posso ver. Quando terminamos de orar, Taína disse: o que eu vou fazer se Deus não permitir que eu mantenha minha visão? Imediatamente, quando ela falou a sua dúvida,
ela perdeu a visão e nunca mais recuperou a visão até hoje, nesse tempo. Então, aqui está uma das piores coisas que acontecem, é a dúvida. A pior coisa que acontece é a dúvida. Eu estava, um tempo atrás, pessoalmente falando, eu não estava muito certo se eu vim aqui para as montanhas, eu trouxe tanta... se isso foi uma coisa minha, se Deus tinha me direcionado, sabe? Que teve assim, muita dificuldade com meus filhos, com a minha filha, não tendo amiga, etc. Minha mulher também, teve de largar o emprego, nós viemos aqui para a montanha, estamos totalmente sós aqui. E eu fiquei com isso e eu falei assim de passagem para a irmã, entendeu? Comentando assim nesse momento, eu tinha acabado de chegar no trabalho, fiz esse comentário com ela. E o Senhor veio pela boca dela e falou que não, que ele tinha aprovado a mudança. Eu fiquei muito feliz mesmo, tá? Muito feliz mesmo. Então, aqui é a mesma coisa, a dúvida... e sim, depois ele falou que fez isso para não deixar a dúvida na noiva, tá? Então, vocês aí, na noiva, não tenha dúvida, tá, gente? Das coisas, não tenha dúvida, não é bom, tá? Não é bom mesmo. Eu sempre oro sobre isso. Ora para ele sobre isso, ele vai te responder, né? Então, aqui está uma irmã que tinha acabado de receber a visão, e assim que ela teve a dúvida, Deus removeu a visão dela, o resto da vida dela. Ao mesmo tempo, jogando fora seus óculos, Emil começar a gritar: obrigado, meu Deus, obrigado, Deus, por me curar. Ele pegou uma Bíblia, saiu e começou a ler a Bíblia ao luar. Lá voltou, jogou os óculos e os pisou, como ele louvou a Deus por sua cura. Sílica estava de joelhos chorando e louvando a Deus. Sua pele era tão clara quanto a pele de um bebê. É aquela que tinha cheio de mancha, né? Ficou limpa igual um bebê. Como eu disse antes, quando a obra do Senhor começou a florescer, veio inveja e ciúme, né? Aí está, sempre segue, né, gente? Uma pessoa era o pastor do Dica. Ele começou a lutar contra o trabalho e foi até as autoridades. Então agora nós temos um pastor com ciúmes agora, né? Que o Dumi estava fazendo muitas curas e obviamente ele nunca fez nenhuma. Enquanto eu estava lá, o Espírito Santo me alertou sobre esse homem. Ele foi até as autoridades dizendo: há um homem que é responsável pelo novo movimento. Ele é um encrenquento entre as pessoas da minha igreja. Seu nome é Dmitry Duduman. O Espírito Santo foi rápido em me dar instruções sobre essa mudança inquietante dos acontecimentos. Então está aqui o Espírito Santo sempre falando o Dmitry o que fazer. Vai ser o caso de vocês também, tá, gente? Vai ser o caso de vocês. Nós tivemos uma pressão danada, não saber para onde ir. Depois de orações, o Senhor vai direcionar vocês também, tá? Lembra? O Dmitry é você. Lembra disso, gente. A Irene é você, tá? Então, lembre-se disso, tá? O Senhor não faz exceção de pessoas. Ajuda todo mundo do mesmo jeito. Ele me instruiu certa manhã: vá até a casa dos Duduica e espere lá até ele chegar em casa. Então o Espírito Santo é para ele: vá lá para a casa do pastor e espere ele lá. Se você for lá... interessante que Deus sempre dá isso para você, né? Se você for lá, não será encontrado pela polícia secreta. É sempre a decisão do homem obedecer a Deus ou não. Aliás, eu fiquei triste em saber hoje de irmãos ainda conversando, de cristãos ainda conversando nesse canal, não nesse canal, mas gente aí que falando da Terra plana. O Senhor já tem falado 2 ou 3 vezes, até mesmo falou nem para conversar a respeito. E nós temos aí cristãos que falam, estão batendo papo sobre isso ainda. Entendeu? Então eu acredito que é porque eles tenham dúvida que Deus está conversando, né?
É a única coisa que eu posso pensar é isso. Quando eu traduzo um negócio, quando é falado, a terra plana que foi falado pela nossa mensageira, claramente por 2 mensageiros, para de conversar negócio de terra plana, que isso e eles vêm ainda conversando sobre a terra plana. Eu acredito que é 2 coisas. Eu acho que primeiro, você não tem o temor de Deus. Deus fala uma coisa, tudo bem, Deus, eu ouvi agora, tá, deixa eu fazer minha coisa aqui. Entendeu? Ou você não acredita que realmente os mensageiros estão falando por Deus. Porque não tem outro jeito, né? Você se põe numa posição muito difícil, viu? Se Deus fala, nem conversa sobre isso, você vem e conversa, e aí, como é que fica a situação? Não é bom pra você não, né? Eu espero que você não está acreditando que a mensagem vem de Deus, né? Porque aí até tá certo. Porque se você sabe que a mensagem vem de Deus e você não faz, você não ouve, você não dá valor, aí é rebelião, é feitiçaria, né? Muito bem, então. Então o Espírito Santo falou do mito, se você for lá, não será encontrado pela polícia secreta. Dizendo aos outros irmãos o que Deus havia me mostrado, decidimos jejuar e orar juntos. Aqui está, sempre, 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 jejuando e orando juntos. Eu saí da cama naquela manhã e vesti rapidamente, depois fui para a casa do pastor, do Duica. Somente sua esposa e filhos estavam lá. Quando ele me viu, ela ficou muito zangada. Quando entrei na casa, eu disse, a paz do Senhor esteja com você. Ela falou, meu marido não está aqui? Gaguejou sua esposa. Tudo bem, vou sentar aqui e esperar por ele. Sentei-me e comecei a ler a minha Bíblia. Eu não disse mais nada a ela, apenas esperei que o marido dela viesse. Em pouco, eu me perguntava quanto tempo ele demoraria. Eu estava me sentindo um pouco desconfortável esperando por tanto tempo, mas permaneci sentindo a direção do Senhor para esperar. Apenas continuei lendo as Escrituras. Finalmente, à 1h da manhã, a porta se abriu e esse pastor do Duica entrou. Quando ele me viu em sua própria casa, ele ficou branco e perguntou, o que você está fazendo aqui? Ele caiu na porta de tanto medo. Fui até ele e disse-lhe para levantar-se, que o Espírito Santo me disse que ele estava procurando por mim com a polícia secreta, indo para as casas diferentes dos irmãos. O Senhor me disse que se eu fosse para sua casa, você não procuraria por mim aqui. As lágrimas encheram os olhos do homem. É verdade, ele falou, eu fui com a polícia secreta para as casas de todos os seus amigos. Nunca me ocorreu que você viria aqui para a minha casa. Ele me olhou por um momento e depois começou a chorar. Eu posso ver que aquele que cuida de você é muito mais capaz do que a polícia secreta. Lamento que eu tenha lutado como um louco contra você. Agora eu posso ver que você é de fato conduzido pelo Espírito Santo. Por favor, me perdoe, irmão. Pastor Duduica, Deus precisa te perdoar. Você estava lutando contra ele e não contra mim. Nossa, e aí? Complicado, né? Vamos fazer um acordo, ele disse. Eu conheço alguém na minha igreja que cometeu adultério. Amanhã à noite iremos à igreja e se Deus estiver realmente com você, ele lhe mostrará quem é este homem. Eu concordei, sabendo que Deus sempre me dava a vitória. Com isso, eu me despedi e voltei aos meus amigos naquela noite. Eu disse a eles tudo o que tinha acontecido e também disse para eles continuarem a orar comigo. Na noite seguinte, eu e o pastor Duduica fomos à igreja. Quando entramos na igreja, parei e disse ao pastor, você vê o homem do lado direito do púlpito? Ele é aquele a quem você estava se referindo. Você gostaria que eu chamasse todos aqueles que têm o mesmo pecado? Deus falou para o Domítio, todas as pessoas daquela igreja que tinha cometido adultério.
Então ele falou, você gostaria que eu chamasse todos aqueles que têm o mesmo pecado para aqui em cima? Eu perguntei. Não, obrigado, ele disse. Eu já vi o suficiente. Agora eu sei que Deus está te guiando. Lindo, né? Depois ele me apresentou à igreja e disse que eu seria aquele que direcionaria o serviço naquela noite. Eu senti, através do poder que estava sobre mim, que Deus ia fazer alguma coisa naquela noite. Naquela noite, quando eu estava de pé diante deles, comecei a dizer a eles que não tinha vindo para mudar nada, mas eu orei para que Deus fizesse a mudança em todos nós. Depois de louvarmos a Deus com algumas canções, lemos uma palavra e começamos a orar um pelo outro. Muito, muito lindo isso, né, gente? Eu realmente queria ter esse tipo de experiências, tá? Experiência do Senhor sempre nas circunstâncias da sua vida, sabe? Você sempre orando a Deus. É uma experiência muito incrível. Aliás, foi o sobrinho dele que falou isso, sabe? O sobrinho dele que traduziu ele aqui nos Estados Unidos, hoje já está bem de idade, 40 anos. Ele falou, quem você ensinou? Você tem experiência? Ele teve essa experiência de viver um homem, uma congregação, uma cidade de fé, né? Muito, muito bacana. A primeira orou, e a segunda e a terceira. Quando a quarta começou a orar, um poder veio sobre toda a igreja e todos começaram a orar. 70 pessoas receberam o Espírito Santo naquela noite e todos sentiram o poder de Deus, exceto o pastor, que estava tentando parar a oração. Quer dizer, não tinha aprendido a lição dele ainda, né? Como nós alegramos vendo que Deus tinha resolvido o problema dos cristãos em Constanta. Lembrei-me de como Deus havia me enviado para lá em primeiro lugar, como seus planos foram poderosos, embora eu não tivesse sido capaz de ver o resultado quando deixei meu próprio negócio e o obedeci. Quando eu estava saindo, o Espírito Santo me levou para ir a Bucareste. Pensei, o que eu fazia em Bucareste? Então, gente, não fiquem abismados se você aí no futuro, Deus guiar você dessa forma. Você vai aqui, você ora, você cura as pessoas em nome do poder de Deus, vai para lá, o Espírito te leva aqui, você faz uma coisa, vai ali, o Espírito faz uma coisa, tá? A colheita é muita e poucos são os obreiros, tá? Então os obreiros vão trabalhar duro, viu, gente? Em nome do Senhor, no sangue de Jesus, os obreiros vão trabalhar muito porque são poucos obreiros e a ovelha, e a colheita é muito grande, né? Cheguei na casa de um amigo e tinha acabado de entrar quando a companhia tocou novamente. Meu amigo respondeu, e lá estava um homem de 60 anos. Preciso ver Dmitry Duduman. Eu quero falar com ele. Meu amigo não respondeu, mas o homem entrou de qualquer maneira. Eu dei um passo à frente e me apresentei. Sou Dmitry Duduman. Venha comigo para outra sala para que possamos conversar. Eu o segui. Meu nome é Constantin, eu sou o comandante-chefe da polícia secreta romena em Constanta. Vou mandar a chuva aqui da polícia. Recebi muitas reclamações sobre você de cristãos em Constanta. Aqui está, cristãos reclamando de cristãos. Né? A velho ditado, né? Decidi segui-lo e ver o que está acontecendo. Eu vim com você no mesmo trem e finalmente eu te encontrei aqui. Quando ele disse essas palavras, arrepios formaram na minha espinha. Mas ele não me deu muito tempo para reflexão. Aí ele falou, Sr. Duduman, continuou ele, não tenha medo, não lhe farei mal. Antes de deixar a cidade, mencionei à minha mãe que o homem que eu estava prestes a seguir era um cristão pentecostal. Qual é o nome dele? Ela me perguntou. E ele falou, Duduman. Eu disse a ela. Quando ela ouviu o seu nome, ela olhou nos meus olhos e disse, não ouse, amado filho, fazer qualquer coisa maligna com esse homem. Ele é um dos homens de Deus. Se você tentar lutar contra ele, Deus vai punir você. Maravilha, né? Eu olhei para Constantina
e vi que havia lágrimas em seus olhos. Quer dizer, o comandante-chefe estava chorando, né? Enquanto eu for o comandante-chefe da polícia secreta em Constanta, você pode visitar os cristãos lá e nada vai te acontecer. Mas há uma coisa que eu quero perguntar a você. Por favor, senhor. Ele falando, né? Ele fez uma pausa em busca de palavras. Eu tenho mais 2 anos até me aposentar. Por favor, ore por mim, para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu quero voltar para ele e encontrá-lo. O Domingos falou, claro que eu vou orar por você, Deus quer que você o conheça. Ele saiu e compartilhei essa história emocionante a outros 2 cristãos que estavam visitando a casa de meu amigo. Mais tarde, enquanto eu ouvia a continuação da conversa, ouvi-os falando sobre Bíblias. Você pode me dar uma Bíblia também? Perguntei. Sim, irmão Dudman, podemos lhe dar não somente uma, mas muitas. É o que ele queria, né? Eu estava exatamente curioso para saber como eles obtiveram essas Bíblias, mas não achei prudente perguntar naquele momento. No dia seguinte, quando me preparei para ir para casa, meu anfitrião me deu várias Bíblias. Irmão Dmitrio, ele me disse, o Senhor preparou essas Bíblias para você. Se você for um mensageiro secreto, dedicado ao Senhor para o seu ministério, no futuro receberá mais destas. Você pode levá-las para a parte norte de Moldávia, quer dizer, tinha que levar a Bíblia para um outro lugar, né? Onde a falta de Bíblias é muito grande, e isso trará grande alegria aos crentes. Fiquei alegre em todo o seu caminho de volta de Bucareste e estava tomado de alegria. Eu senti como se tivesse uma mala cheia de diamantes. Eu me procurava um pouco também, quer dizer, a mala dele estava com Bíblia, né? Eu me preocupava um pouco também, porque não tinha certeza de como Deus me ajudaria de dar essas Bíblias aos cristãos, sem que eu fosse descoberto pela polícia secreta. A gente sempre tem essa dúvida, né, gente? Eu acho que é parte de ser humano mesmo. Você ouve de várias pessoas, tem sempre aquela dúvida, como é que eu vou fazer isso? Talvez não seja uma dúvida assim de desastre, coisa assim, mas sempre, como é que eu vou fazer isso? Será que como Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer aquilo, né? Então, ele sempre tem esse pensamento. Como vou fazer isso? Perguntei-me repetidamente. Finalmente, decidi que simplesmente jejuaria e oraria. Então, aqui está a melhor resposta. O Senhor me diria quem deveria receber as Bíblias. Nos dias que se seguiram, eu as libertei uma a uma aos cristãos sinceros que verdadeiramente amavam o Senhor e não tinha outros recursos. Fiquei profundamente comovido em meu espírito, porque bem diante dos meus olhos eu podia ver o início do ministério que o mensageiro de Deus tinha prometido. Então o Senhor não respondeu a ele o jejum e a oração dele, mas aqui está, um a um foi recebendo a Bíblia, aqueles que realmente precisavam, né? Senhor, eu louvei ele com todo o meu coração. Você é maravilhoso, nenhuma de suas palavras permanece incompleta. Não demorou muito tempo e eu e minha esposa estávamos indo e voltando com malas cheias de Bíblias. Claro que era um risco, mas o Espírito Santo continuamente nos advertiu do perigo. Nada aconteceu com a gente, mas não importa quantas Bíblias trouxéssemos de Bucareste para a Moldávia, para outra cidade, não era o suficiente. Logo eu localizei outras fontes de Bíblias e fomos capazes de entregar ainda mais. Deixa eu ver aqui. Só vou ler só mais esse. Durante todo esse tempo, muitas pessoas estavam vindo ao Senhor, pessoas que encontrei em minhas viagens. O Senhor continuou a me proteger de ser detectado pelas autoridades. Sua mão estava claramente sobre mim. Então, aqui está, gente, eu vou parar por aqui. Eu vou marcar aqui. Isso aqui, então, é o que vai acontecer com muitos da gente. Nós vamos viver num mundo em que é inimigo de Deus, um mundo em que o quinto selo, né? Onde vai haver várias e várias perseguição, e a gente não está muito longe disso não, tá?
Então aqui está um cristão vivendo por fé, vivendo pela proteção da mão do nosso Senhor, nosso Deus, e tem muito ainda o que ver, tá? Muito ainda o que ver. Ele ainda nem foi ainda testado na sua própria pele, né? Terrivelmente testado. Então, a gente fica até o próximo vídeo, e até a próxima, então, que o amor de Deus esteja com todos nós. Tchau, tchau.